Quando Jesus pregava o evangelho, ele pregava o reino. Ele pregava o reino do céu. Ele ensinou sobre o reino de Deus. O reino do céu é chegado. Ele dizia, Mateus 4, versículo 17, arrependei-vos, que está próximo ou é chegado o reino dos céus. Portanto, um outro governo, um outro domínio, uma outra pessoa estava próxima. O próprio Jesus, como aquele que é o rei do reino do céu. O que era divino se tornou homem. O Verbo se fez carne. Na realidade, o Espírito de Deus entrou na natureza humana, para que nós que temos a natureza humana possamos entrar no reino de Deus. O princípio da entrada no reino é o arrependimento. O arrependimento é a mudança mental, é a mudança da disposição da vontade, é a mudança dos sentimentos, do amor e das coisas que há em nossa alma. É a mudança do que somos, para que possamos nos voltar a um outro lugar e a nossa alma possa conhecer e ser governada por Deus. Perdeu-se a ideia do reino e muitos transferiram o reino para depois da morte do corpo. Mas não é isto que ensina Jesus. Jesus ensina que o reino é dos pacificadores, que o reino é dos pobres de espírito, que o reino é dos mansos, que o reino traz sobre nós muitas coisas positivas. E também, durante o tempo em que estamos aqui na Terra, traz sobre nós muitas coisas negativas, como desprezo e rejeição e incompreensão. O mais importante é que compreendamos o que Jesus pregou. Porque a mensagem foi mudada, a mensagem foi diluída, e o próprio Jesus profetizou a respeito da fermentação da palavra. Em Mateus 13, Jesus falou sobre o fermento nas 3 medidas de farinha. As 3 medidas representam Cristo. É a palavra, é o verbo, é o Espírito. E o homem, ele tomou algo da alma, o fermento, algo de si mesmo, dos seus pensamentos, e acrescentou a palavra de Deus. Por isto, houve uma mudança. A fermentação é uma coisa oculta, misteriosa. Nós comemos o fermento sem vê-lo. Nós não percebemos ele na massa. Ele torna a massa mais gostosa. Ele torna a palavra mais fácil de entender e de compreender, mas é segundo a mente humana. E isto traz um grande prejuízo. E os crentes nada ficam sabendo sobre o reino. E a realidade do reino. A realidade do reino agora é interior. Virá o tempo em que o reino terá uma manifestação exterior. Esta será a próxima era, a era da manifestação do reino. Mas vejamos que enquanto nós estamos aqui, e neste tempo, no livro de Romanos, ou na carta escrita por Paulo aos Romanos, ele explica sobre o reino. E podemos ler da seguinte forma em Romanos 8. No versículo 12 a seguir. Amados, ou assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito
mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados? Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Temos aqui um resumo da nossa vida no reino, no presente e no futuro. No futuro, nós seremos glorificados. Vamos herdar, nós somos herdeiros. Mas na presente era, nós somos guiados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito, porque nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é a natureza para o reino, é ter a natureza para o reino de Deus. Somente sendo espirituais podemos perceber o Espírito de Deus. É isto que está sendo ensinado. Viver segundo a carne é a vida do mundo, é a vida da incredulidade, é a obediência aos impulsos do corpo e da alma, aos impulsos da nossa mente, aos impulsos naturais da inteligência que foi adquirida no pecado. Se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Nós perdemos o reino, porque o reino é baseado na vida de Deus. Por isso ele diz, se formos guiados pelo Espírito, nós viveremos. Mas para isso precisamos mortificar o que a carne faz, o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós gostamos, nosso ponto de vista e a nossa opinião. Não devemos viver desta maneira. O resultado, ele diz no versículo 15, é que nós não recebemos espírito de escravidão para viver com medo. Os crentes hoje, na sua maioria, vivem com medo. Por quê? Ainda não cresceram espiritualmente, nem como filhos de Deus, para perceber o que são e as vantagens de estar no reino de Deus. Nós precisamos de crescer espiritualmente, perceber que somos filhos de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, com o nosso espírito. E este é o ensinamento dos apóstolos. O Espírito de Deus testifica, tem um testemunho dentro de nós. Esse é o testemunho da verdade. Para vivermos guiados pelo Espírito. O problema hoje é que, como os crentes vão entender o reino, se estão divididos e redivididos com homens mandando em sua vida espiritual, guiando, ensinando de uma maneira carnal. Isto fatalmente conduz ao erro. Isto significa andar segundo a carne. Se você não anda segundo a sua, você vive segundo a carne do outro. Não é este o ensinamento das Escrituras. É o Senhor que tem que ser o pastor. Nada nos faltará. É o Senhor que tem que te guiar a águas tranquilas, a verdes pastos. Não há possibilidade de homem algum fazer isto. Você, pela fé, se arrepende. É que Jesus pregou. Muda de ideia. Vem para o reino. Então sai do governo da carne. Por isso é que em Romanos diz, se você viver segundo a carne, como que você vai se sentir governado, guiado e ensinado por Deus? A sua carne já sabe o que vai fazer. Você em si mesmo já pensa e sabe e conclui tudo por si mesmo, sem o parecer do Espírito Santo. Por isso que aqui diz sobre o testemunho do Espírito. Há um testemunho, há um parecer do Espírito Santo em nosso espírito constantemente. Ele está me dizendo, você está errado nisto, você hoje agiu errado naquilo. Eu vou me corrigindo. Desta maneira, eu sou guiado e ensinado pelo Espírito, vou sendo santificado, purificado das minhas próprias atitudes erradas. Estamos sempre sendo ensinados e corrigidos. É como um ouro que se purifica pelo fogo.
Nós estamos sempre sendo levados a uma mudança para melhor em nossos corações. Portanto, guarde esta palavra. O reino. Busque primeiro o reino. Dê prioridade ao reino de Deus. Isto precisa de se tornar realidade na sua vida se você realmente crer. Se você realmente quer buscar primeiro o reino. Ou se você prefere ser um religioso para que os outros vejam que você tem uma religião. Ela não vai te valer nada diante de Deus, diante do mundo espiritual, diante do poder de Deus. Deus reina sobre todas as coisas, faz todas as coisas segundo o seu próprio coração, sua própria direção e propósito. A palavra jamais cairá. Portanto, medite sobre o reino, em ser guiado pelo Espírito. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Experimente vida, alegria e paz no reino do céu. Amém.